O economista e mediador austríaco Friedrich Glasl, com base na sua experiência, percebeu que os conflitos eles seguem um padrão de evolução e desenvolvimento. E a partir daí, criou um modelo de análise da evolução dos conflitos, que chamou de a escalada do conflito. Esse modelo de análise ele pode ser compreendido como uma escada, formada por 9 degraus estruturados de forma descendente. Isso mesmo, descendente, de cima para baixo, ou seja, o conflito começa na parte de cima dessa escada e conforme o conflito vai evoluindo, ele vai descendo. O espírito desse modelo é inspirado na ideia de que as pessoas se afundam no conflito, indo juntas para um abismo. Dentro do modelo da escalada do conflito, Glasl criou 7 alternativas de tratamento do conflito ao longo destes 9 degraus. Na prática, eu entendo que seja muito mais fácil nós dividirmos essa escada não em 7, mas em 3 opções de tratamento, que se adequam muito mais à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Como que isso funciona? Nós podemos dividir a escalada do conflito em 3 níveis, cada nível composto por 3 degraus. Então, o primeiro nível, começando lá no topo, formado pelos degraus 1, 2 e 3, onde as pessoas que estão envolvidas no conflito, elas têm como foco o objeto do conflito, o ponto de discussão central. Se esse conflito se agrava, nós vamos para o segundo nível, formado pelos degraus 4, 5 e 6. Neste ponto, o objeto do conflito já se transforma. Ele passa de ser aquele ponto de discussão e se tornam as pessoas envolvidas no conflito. Se esse conflito continuar a escalar e for para o nível mais profundo, formado pelos degraus 7, 8 e 9, as pessoas se perdem no conflito. E aquele princípio, aquele motivo original, que depois se tornou as pessoas, passa a ser agora o ataque às pessoas. O objeto de discussão se torna destruir o outro. Por isso, é muito importante nós termos a compreensão de que ponto os conflitantes estão e assim conseguir perceber como o conflito vai evoluindo, como as pessoas vão se afundando no conflito para o quanto antes conseguirmos resolvê-lo. Por que é tão importante a compreensão de gestores, líderes e de advogados sobre a escalada do conflito? Porque no momento que tu consegue mapear o conflito, ou seja, identificar em que ponto da escalada ele está, tu consegue previamente te antecipar ao que vai acontecer, ao que possivelmente vai acontecer, considerando que os conflitos têm um padrão repetido de evolução. Pensando nos 3 níveis da escalada do conflito, o primeiro nível, onde o foco é o objeto de discussão, nós estamos num momento em que nós chamamos de ganha-ganha, em que normalmente as próprias pessoas com um pouquinho de preparação, com um pouquinho de competências comunicativas e negociais, conseguem, por si só, resolver esse conflito. Quando o conflito passa para o segundo nível, no qual o objeto do conflito deixa de ser o ponto de discussão e se tornam as pessoas envolvidas no conflito, nós estamos no nível que nós chamamos de perde-ganha ou ganha-perde, em que essas pessoas já estão perdendo a condição de conseguirem por si só resolver, e é muito interessante que um terceiro intervenha nessa relação. Muitas vezes, onde entra, por exemplo, um mediador. Se esse conflito continuar evoluindo e for para o último nível, para o terceiro nível, onde nós chamamos de perde-perde, quando o foco do conflito se torna destruir o outro, normalmente é o momento em que esse conflito acaba se tornando, por exemplo, um processo judicial.
Então nós sabemos que estamos numa situação em que as partes por si só espontaneamente não conseguem mais resolvê-lo. Não que elas passam tanto que elas não conseguem resolvê-lo, que elas passam por terceiro resolver por elas, né? Por meio, por exemplo, como eu falei do processo. Não que um mediador não vá conseguir resolver uma situação como essa, mas pensem que nós estamos na parte de baixo da escada. Nós vamos precisar fazer com que esse conflito suba e chegue ao ponto de que as próprias pessoas consigam resolver. E esse vai ser o trabalho do mediador: tirar as pessoas lá de baixo do conflito, fazê-las subir para poder resolver. Por isso, ter esse conhecimento prévio de o que está acontecendo e de que momento está é muito importante para sabermos como vamos agir e quando precisamos agir. É muito mais fácil nós estarmos no meio da escalada, no meio da escada, e fazer com que as pessoas subam ao topo para que elas possam resolver, do que tirá-las lá de baixo, lá do abismo. Então, compreender o conflito é essencial para quem pretende prevenir, evitar processos.